Saluton, galera! Hoje vai ser um trem muito louco. Olha só, veganismo e Esperanto, Esperanto e veganismo. O que tem a ver alhos com bugalhos? Esperantistas são seres especiais que nascem sem os caninos? Os animais falam Esperanto? Venha saborear essa gostosa conversa com a vegana Luana e decida você se Esperanto tem algo a ver com comer soja. Será que tem? Esperanto tem algo a ver com o bem-estar animal? Tem a ver com xenofobia? Xenofobia tem a ver com especismo? Aliás, com xenofobia tem, né? Porque afinal de contas, se xenofobia é preconceito aos estrangeiros, Esperanto é uma forma de atenuar um pouco essa rixa que existem entre diferentes nacionalidades. Não é mesmo? Afinal de contas, o Esperanto é neutro e as línguas nacionais são nacionais, não são neutras, né? E o veganismo que tem a ver com isso? É isso aí, vamos começar agora. A Luana já chegou, já está aqui para conversar com a gente e eu vou chamá-la para participar aqui da nossa live de hoje. Será que tem alguma coisa a ver, gente? Veganismo com xenofobia, com especismo, com Esperanto? É feio falar Esperanto de boca cheia? Luana, você entrou, mas você tá na câmera traseira, eu acho. Você consegue trocar a câmera aí? Tá, consigo. Tem esse botão. Isso, pronto, ótimo. Já acertou. Já. Ótimo, tudo bom, Luana? Tudo, e contigo? Como é que tá? Salutam pra todo mundo, olá, né? Saudações esperantistas e também do mundo vegano. Que bom que deu certo a gente fazer essa conversa hoje. Desculpa a gente um pouco aí pela demora, meia hora. Eu estava no trânsito vindo para Brasília e acabei pegando um trânsito aí um pouco mais forte do que eu imaginava. Luana, muito obrigado por aceitar o convite. Eu acho que veganismo e Esperanto são ideologias que têm alguma convergência, mas eu realmente não entendo muito, né? Eu não sou vegano, eu não sou vegetariano, então não é bem a minha praia, né? Esperanto que é a minha praia mesmo. Para começar a conversa, primeiro conta pra gente um pouco como que você ouviu falar do Esperanto pela primeira vez, como que você aprendeu Esperanto, como é que foi esse teu início da tua trajetória na Esperantolândia? Ah, beleza, bem bacana a pergunta. E antes de responder ela, eu gostaria de agradecer muito o convite, tá? Legal, ótimo. Eu sempre acompanho o seu trabalho, sempre estou vendo as lives e agora eu estou na live. Ah, legal. Que ótimo, que ótimo. E como que eu aprendi sobre Esperanto? Né? Olha, primeiro assim, eu tava lá entre 2011 e 2012, meu Deus, como o tempo passa. Eu comecei a faculdade de Engenharia Ambiental lá em Francisco Beltrão, na UTFPR, que é a Universidade Tecnológica do Paraná. Aí assim, eu vi um menino com a camiseta do Esperanto. Aí eu perguntei pra ele, o que é o Esperanto? Eu vi tipo aquilo, né? Eu não vou lembrar bem como que era a camiseta dele, mas tava Esperanto bem grande, em destaque. E ele me explicou, né? Explicou toda a questão do como surgiu, qual que é o conceito por trás, qual que é o viés ideológico. Aí eu pensei, eu quero aprender. Aí eu falei pra ele, tu me ensina, porque eu quero aprender. Ele olhou assim, o Regis, né? E falou, tá, mas ele não botou fé. Pode perguntar pra ele, gente. Luana, deixa eu te perguntar um negócio. Falaram que eu tô com eco. Você tem fone de ouvido? Você tá usando fone de ouvido? Eu tô. Uai, gente, a minha voz tá com eco mesmo? Acho que tá. Deixa eu tirar o meu. Oi. Continua com eco, né? Agora tá com eco, antes não tava. Antes não tava com eco pra você? Não, pra mim não. Gente, comenta aí pra gente poder perceber. Luana, tira o fone e coloca de novo, por favor. Som. Saiu eco, pronto. Era algum mau contato aí. Isso, ótimo. Isso. Tecnologia. Continua a história. Você encontrou esse cara com essa camiseta, estava escrito alguma coisa sobre o Esperanto, em Esperanto, e aí? Aí ele me explicou, aí eu fiquei, eu quero muito aprender. Aí, Você já estava na faculdade, você tinha 18 anos mais ou menos, então? 18 para 19, meu Deus, né? Como o tempo passa, enfim, né? Né? Naquela época, né? Assim, gente, eu sempre fui uma pessoa que amo
ser um ponto fora da curva. No caso, assim, ser bem fora do padrão mesmo. É porque eu acredito muito, assim, que você tem que fazer a diferença começando por si mesmo. Então, por isso, eu me interessei tanto pelo Esperanto. Começou por aí. E aí ele Você começou acha a que o dar que te aula. atraiu no Esperanto foi o fato dele ser diferente? Olha, no começo, sim. Né? Sem entender realmente como é que era o movimento em si por tudo. Né? Então, o primeiro ponto foi a questão de ter esse viés ideológico, essa coisa de você lutar por um mundo melhor, digamos assim, de você ter uma língua Uhum. que sirva como ponto de comunicação entre os povos. Então, isso, nossa, já me fez aquela paixão, sabe? Que no momento, sim, o Esperanto olhou pra mim, eu olhei pra ele, né? E deu match. Foi paixão à primeira vista. Deu Foi. match. Deu match toda. Né? E foi assim que eu Legal. comecei a aprender o Esperanto. Ele começou a dar aula, gente. Eu confesso que no começo eu ia para as aulas, depois eu parei de Não, não, ir. Então, eu peraí. não fui. Esse teu amigo com a camiseta, ele dava aula de Esperanto? Ele começou a formar as turmas, É, eu falei assim, eu vou participar. Aí ele falou, essa menina legal. porque ele não me conhecia também, né? Foi o meu primeiro Aham. contato com ele, então, realmente, hoje ele é um dos meus melhores amigos, eu considero ele assim. E Legal. assim foi. E olha que curioso, beleza, aí eu aprendi Esperanto, aí eu lembro, gente, a primeira pessoa que eu falei foi um chinês, depois de um mês estudando a língua. E aí até hoje eu tenho muita amizade com esse esperantista lá da China. Peraí, você falou E chinês, eu não entendi. Onde que entrou o chinês na história que eu não entendi? Você conversava com ele tá, sobre chinês? não, para praticar o Esperanto. Foi a primeira pessoa que me chamou no Skype. E eu tava aprendendo Esperanto nessa época. Então foi o primeiro estrangeiro que eu tive contato para Ah, realmente falar de Esperanto. entendi. A sua Isso, primeira conversa em Esperanto foi com o chinês. isso me empolgou Ah, mais tá. ainda, porque eu tava só um mês estudando, né? Aí eu Legal. falei, nossa, que coisa, né? E, Mas e foi eu uma vou contar, conversa mas aham. interessante? Deu pra conversar alguma coisinha? Sim, foi Com bem um mês de básico, estudo, assim. gente. Aham, É, mesmo assim, mais um tipo, mês, né? É pouco demais. sim, eu já me senti assim. Eu fiquei com vergonha, gente, eu confesso. Assim, falei, meu Deus, ela atende, não atende essa chamada, socorro. Né? Aí acabou dando tudo certo, tipo, e eu me senti conversando com a anime, gente, que eu sou meio abobada, né? Aí eu me empolgo, aí eu fico, nossa, que legal, né? Mas esse foi meu primeiro contato, e a partir disso eu continuei, aí eu fui fazer Escuta, intercâmbio na como é que era Alemanha. essa aula de Esperanto? Era presencial? Era 1 hora, 2 horas por Ah, tá, semana? aham. Tinha uma metodologia? Era meio livre? Como que Tinha, foi isso? aham. Tinha aula toda semana, por meio do método direto. Acho que a maioria dos esperantistas conhece esse método, que ele consiste em você começa a ensinar o Esperanto em Esperanto, desde a primeira aula. Então é 100% em Esperanto. Então isso já vai meio que Legal. treinando o seu cérebro, como se você estivesse ensinando uma criança, no caso. Aí a partir disso, ele já induz, assim, você não vai precisar traduzir as coisas mentalmente, não, você vai falar como algo natural, né? E é muito Certo. legal as aulas dele, é bem assim, dinâmica. Tinha, Legal. né? Ele já começou assim, a primeira aula, falando assim pra gente, vai vir um estrangeiro aqui. Aí a gente fala, quem é, né? Aí ele se disfarçou e veio, ele mesmo salutou, eu sou da Rússia, né? Que é o lá. Isso cativou bastante. A gente fez um grupo bem forte de Esperanto. Depois disso eu continuei. Eu até falo pra ele hoje, viu? Amigo, como eu continuei? Eu tô até na BEIO, Legal. que é a Organização da Juventude Esperantista, né? Legal. Em qual cidade que foi isso, Lu? Foi em Francisco Beltrão, Paraná. Legal. Sudoeste. Aham. Legal. Que E olha faculdade, que que curso que você curioso. fazia lá? Aham. Eu fazia engenharia ambiental. Engenharia ambiental, legal. Aham. Aí eu formei, né? Ah, sim. E, aham. Gente, assim, foi uma das melhores coisas, assim, foi ter aprendido Esperanto. É mesmo. É, sim, isso fez muita diferença quando eu fiz intercâmbio na Alemanha, assim, né? Porque lá eu Hum. comecei a aprofundar mais, e foi lá que eu me tornei vegana também. E Foi por lá na Alemanha que você se curiosidade, tornou vegana? foi, Que aham. E, interessante. e por curiosidade, assim, esse mesmo amigo que me apresentou o Esperanto, ele me apresentou o veganismo. Porque na época eu tava começando a ser vegetariana, lá em 2011, 2012. Tá, vamos por partes. Qual a Tá, diferença entre vegetariano e vegano? tá, Eu tenho ok. uma leve ideia, mas né, pode ser gente que não tenha Não, nem essa leve ideia que eu tenho. Eu sei que o pessoal gosta dos animais e não comem carne vermelha, mas enfim, tem alguma uhum. diferença. Não são sinônimos, né?
Não. Assim, dentro do vegetarianismo tem vários termos, né? Por exemplo, eu vou começar explicando primeiro do vegetarianismo restrito. O que que é ele? Ele é baseado só na alimentação e é só em vegetais, certo? Ele não inclui o consumo de ovos, nem leite e nem carne. O vegetarianismo estrito, ok? Mas é só questão visando a alimentação. Eu não digo assim que não seja um estilo de vida, não, né? Mas ele é só focado na alimentação. Aí eu tenho o ovo lacto-vegetariano, que são aquelas pessoas que adotam em sua dieta tanto ovos quanto leite e seus derivados, mas sem ter carne, né? Eu tenho os Tá, lacto-vegetarianos, que são aqueles que não consomem ovos, mas consomem leite, seus derivados e não comem carne, né? Isso são certo. conceitos com relação à alimentação. Aí o vegetarianismo, quer dizer, o veganismo, perdão, o que que muda? Além, assim, de eu não consumir nada de origem Tá, animal, desculpa, peraí. Antes de ir pro veganismo, deixa eu só entender aham, algumas coisas. O tá, aham, vegetarianismo não. O vegetariano, ele não come carne. Quando você diz que ele não come carne, ele não come nem carne vermelha, nem carne de frango, nem carne de peixe. não come animais. Não come animais. Então não come camarão também? Não, tudo que é ser vivo. Nenhum tipo de animal. Não, nenhum tipo de Tá. animal. Champignon não é considerado animal, né? Não, Não é não. animal. Tá. Aí, É, ok. tá. Pensa assim, Insetos todo ser também. Sei lá, também grilo não. frito, por exemplo, é animal. Animal. Aham. Certo. Tá, Certo. então tudo isso não consome. Tá. E o ovo lacto vegetariano, é assim que se fala? Isso, aham. Ele toma leite e ovos, Sim. que é de origem animal, Ok. mas não come as carnes. Perfeito. Tá. O Aham. mel também vem, o mel vem das abelhas. O mel, ele é vegetariano, ele não é? Como é que funciona isso? Pode? O Tá. vegetariano come mel? Pra vegetariano estrito, não. Agora, se for ovo-lacto vegetariano, lacto-vegetariano, normalmente sim, Também come tá? mel. Certo. Come mel também. Ova de peixe, né? Mais conhecido como caviar. Também é de Aham. origem animal. Também de origem animal. Também não Então, consome. então vegetariano estrito também não consome caviar. Perfeito, não Tudo bem, consome. eu não como caviar, não sou vegetariano, né? Isso eu acho só um detalhe, Aham. mas tá. Aham. Tá, ovo, leite e derivados. Então, iogurte, queijos, bolacha de nata, bolo que vai leite. Bolo que vai leite, o vegetariano estrito também não consome, então. Ou bolacha Também que não vai leite. consome. Não, se for estrito, não. Se a pessoa, olha, eu Se for adotei vegetariano estrito, não. Tá. isso. Aham. Agora, se for ovo lacto, sim, e lacto vegetariano também, né? Aí, ok. Certo. Aí eles Certo. consomem, Tá. né? Roer a unha pode. Ou não tem. Bom, como é seu, pode, não digo que é saudável. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Aham. Agora indo Tá. pro veganismo, né? O que que é Veganismo, isso? tá. Tá? Ele vai além da dieta, certo? Então, assim, além de não consumir nada de origem animal, certo? Ele também não frequenta lugares onde tem exploração. Então, assim, o veganismo, Desculpa, é onde tem o quê? Exposição? exploração animal. Exploração animal. Como rodeio, por exemplo. Como, por exemplo, Ah, um local, sei lá, de pesca, vamos supor. Certo? Sei lá, esses pesca pague da vida normalmente evita, tá? Não vai entendi. nesses lugares. Porque assim, você começa a mudar o seu próprio estilo de vida. Então é todo assim, Entendi. um movimento político, certo? Por lutar pelos direitos dos animais. E isso influencia também no seu estilo de vida. Ele não compra, por exemplo, nenhum produto que faz teste em animal. Então, por Ah, exemplo, então tem algumas. bolsa de couro de jacaré, por exemplo, o vegano não tem também. Não. Mas o Aí, vegetariano estrito poderia ter a bolsa de couro de jacaré. sim, aham, porque ele tá voltado na alimentação. Não que ele não pense no bem-estar animal. Ele só ainda talvez não Não é o abrangeu, foco dele. Ele não, não é o foco. não é o foco do Questão de o foco. vegetariano, ele está preocupado com a saúde dele. Ele entende que Então, a carne faz mal para a saúde, é isso? eu não digo só saúde, ele até visa o bem-estar animal, ele só não tá vendo ainda como um todo, tá? Com Ah, certeza eles tá. pensam, porque eu falo isso que eu já fui vegetariana, eu pensava no bem-estar animal, só que eu não tinha esse conhecimento ainda, digamos assim, eu falo por mim, tá? É, de abranger para toda a cadeia de valor. O que que é isso? É pensar desde a produção até o consumo final. Nesse sentido, sabe? Por exemplo, eu não tinha muita noção que como os animais sofrem no rodeio, por exemplo. Começa por aí. Eu não tinha muita noção,
de quão ruim é fazer teste animal e por que fazer? Né? Por que eu vou comprar, por exemplo, um batom, né, que faz teste animal? Tem batom que para produzir o batom faz teste em animal? Tem. Gente, eu não consigo imaginar que animal de batom que fica bem. Não faz sentido isso. Eu não, realmente, bom, é isso. Eu não sou químico, eu não sou farmacêutico, eu não sou cosmeticista, sei lá qual é o nome que dá para essa profissão. Eu realmente não entendo. Mas, enfim, existe alguma forma de testar um batom em um animal? Realmente não faz sentido para mim. Eu tô imaginando um gato de batom aqui. Não faz, para quê? Para ver se dá alergia no gato? Será? É para isso? Se não dá alergia no rato de laboratório, por exemplo. Coloca o batom no rato de laboratório para ver se... Nossa, não faz... Para ver se dá alergia no rato, vai dar alergia na mulher, então não... Nossa, que loucura isso. Bom, agora faz sentido. Eu fiquei pensando em passar o batom no rato para ver se fica bonito. Aí não faz sentido. É mais a questão de, tipo, eu não sei como que eles fazem, né? Eu não vi ainda essa parte. Aí, abrangendo, assim, questão de conceito seria isso. Mas aí, como que se basa hoje o movimento vegano, né? Por ser um movimento político, ideológico, ético, voltado para direito a animais. Hoje, como que eu justifico, além de pensar no bem-estar animal? Questão da sustentabilidade, por exemplo. Nossa, hoje... desculpa, eu vou interromper, que eu tô lendo um comentário aqui, o Rony Carvalheiro está dizendo que eles aplicam nos olhos dos coelhos. É o batom, será que ele está falando? Ou creme de cosmético, né? Aplica no olho do coelho ou de outros animais para fazer o teste. Nossa, gente, realmente... É muito não é legal. Cruel. Porque assim. Eu vou parar então de usar batom. Não precisa parar. Desculpa. Tem várias marcas. Não, tô brincando, eu não uso, Lona, só pra você saber, assim, sabe? Nada contra. Quer dizer, nada contra. Agora eu tenho motivo pra estar contra, né? Mas agora eu tenho motivo pra estar contra. Pensa assim, mas às vezes você pode usar batom de cacau, por exemplo. Você não gosta de batom colorido? Beleza, mas e batom de cacau? Né? Se tu vem pro eu passo manteiga de cacau nos lábios. É testado em animais? Depende da marca. Nossa. Aí tem que saber qual marca que testa em animais e quais marcas que não testam para poder saber, entendeu? Gente. Nossa. Então, olha só que legal. Você usa. Tipo, só muda a cor é neutra, mas usa, entende? Pois é. E é de cacau, né? A gente pensa, é uma planta, não é um animal, né? Então, mas... engana um pouco, nossa. O que é legal, eu penso, ok, eu tenho esse foco animal e eu começo, assim, ter uma visão sistêmica. O que seria ter uma visão sistêmica? Eu ter uma visão do todo, né? E eu pensando lá no consumo, né? Questão de impacto ambiental. Hoje a gente está presenciando, infelizmente, as queimadas, certo? Enfim, tem todo... vários pontos de interrogação, a gente não sabe bem o que está causando, mas assim, até onde estão as investigações e até onde que eu estou acompanhando, tem a ver com o grande pessoal da agropecuária que quer para fazer pasto, certo? A agropecuária hoje, ela tem que desmatar. Aí você pensa a questão desse impacto todo, por exemplo, de ter criação de boi. Eu vou esquecer um pouquinho desse área animal agora, certo? E vou focar na questão de meio ambiente. Aí, ok, o que isso causa? Primeiramente, os bois, eles emitem muito gás tóxico para a atmosfera, então estão poluindo, né? A gente sabe que toda essa questão das mudanças climáticas em si e como que ela está afetando o nosso dia a dia. Por exemplo, gente, eu tô aqui em Cananéia, São Paulo, na casa dos meus pais, e tá frio. Hoje é setembro, você tem noção? Aqui normalmente é bem quente. Ainda mais agora que é primavera, que é uma ilha do estado de São Paulo, cara, é calor e tá frio, certo? Então, olha, né? Toda a reação em cadeia em si. Agora sim, acho interessante ter essa visão mais sistêmica, né? Mas eu tenho um monte de gente contra as queimadas, né? Um monte de gente e que não é vegano, né? Quer dizer, não precisa ser vegano para ser contra as queimadas e tudo mais, né? Você acha que ajudaria? Você acha que ser vegano seria, não sei, tem... Qual que é a diferença entre ser contra as queimadas e vegano ou não? Não faz diferença. Olha, aí tem controvérsia, certo? O que quero dizer assim? Primeiramente, a gente não tá aqui pra julgar ninguém também, começa por aí, eu acho que a gente tem que ter o respeito. E mais pra frente eu posso estar falando disso. Mas assim, mas por que eles estão querendo desmatar? É pra produzir carne, certo? Isso, para um pequeno grupo poder se alimentar, sendo que a maior parte delas é para exportação, certo? E que é só um pequeno grupo que pode, e é muito caro.
certo? Então, indiretamente, o consumo de carne, ele tá ligado com essa questão do desmatamento, com as questões da queimada, sim, certo? Então, assim, se Entendi. eu luto... Se a Uhum, queimada é proposital para fazer pasto, né? uhum. Aí Mas sim, realmente faz todo sentido, tá? É entendeu? inteiramente Mas conectado. É. porque eu falo assim que a gente não tem que julgar as pessoas, vamos supor. Porque, primeiro, a maioria não tem esse conhecimento. Ou se tem, a pessoa não absorve ele. E a questão de escolha, a questão assim, de ciclo de aprendizado, ciclo da vida da pessoa. Então, assim, não cabe eu, ou seja, quem for estar julgando. Não. São momentos distintos. Por exemplo, um tempo atrás, eu me sentia ignorante. Porque o que é ignorante? É você não ter conhecimento sobre alguma coisa. E eu não tinha toda essa noção de impacto ambiental, eu não tinha toda essa noção do bem-estar animal, toda essa questão de mudança climática em si relacionada com o consumo de carne. Hoje eu tenho Uhum. essa consciência. Então, assim, cada um tem o seu tempo. E é preciso estar respeitando, não estar impondo. Porque a pessoa, assim, a partir do momento que você vira vegano, não tem que ser porque uma pessoa tá te obrigando. Não seja, sabe, vegano, ou seja assim, sabe? Não, tem que ser uma escolha sua. Você tem que entender, conhecer os dois lados e é uma escolha. Você faz essa escolha, certo? Porque a Entendi. gente é autorresponsável. Entra um pouquinho, olha que Certo, legal, que você dá autorresponsabilidade, certo. certo? Então você assume suas escolhas, eu assumo as minhas. Ponto. Uhum, Né? Isso é o uhum. que eu acredito. Mas isso não implica que eu não vou lutar contra o consumo de carne, não, né? Eu luto, mas ao mesmo tempo eu respeito as pessoas. Independente, né, em qual momento da fase, desse ciclo de aprendizado todo que a pessoa vai estar, Uhum, né? uhum. Então, É, isso que é é. bacana. E tem algumas coisas que a gente vai ouvindo, né, vendo na televisão, ou até em livros e tudo mais, que às vezes confunde um pouco a gente, né? Então, eu já pensei em ser Uhum, vegetariano, né? Eu já pensei em ser vegetariano há muito uhum, tempo atrás. Eu cheguei a ficar um ano sem comer carne vermelha. Mas era uma questão de saúde. Eu percebi que carne vermelha não fazia muito bem para o meu organismo. Eu fiquei um ano sem comer carne vermelha, eu senti muita diferença. Meu intestino começou a uhum, funcionar melhor, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a estar mais bem disposto durante o dia. Mas depois desse um ano, nesse um ano eu acabei que eu comi muito frango, muito frango. Então, comer muito frango, não sei, eu também não me sentia uhum, muito bem comendo tanto frango. Mas aí na hora de diminuir o frango, eu voltei a comer carne vermelha, enfim, eu sou carnívoro, né? Eu sou carnívoro até hoje, uhum. mas eu acho super interessante o vegetarianismo. Eu já tive muita vontade de me tornar vegetariano. Hoje em dia eu fico na dúvida. Eu tenho umas questões alimentares assim que eu realmente fico. Eu realmente fico na dúvida se eu deveria me tornar ou não vegetariano. Mas assim, você percebe que tem algumas coisas assim que as pessoas que confundem, né? Porque, tipo, tem vários médicos que Uhum, dizem, por exemplo, que você não. Que para você estar bem nutrido, você precisa consumir uhum, um pouco de carne. Talvez não tanto quanto as pessoas consomem, mas que teria que consumir pelo menos um pouco, né? No dia, na semana, não uhum. sei. Então, sei lá, fica meio difícil, né, tomar essa decisão. Eu entendo esse lado, né? É porque assim, pensa, para tudo tem os dois lados, prós e contras, certo? Mas é que sim, o que pode te ajudar a tomar essa escolha ou não, né? Além de conhecer, claro, porque no ramo do estudo da ciência, se ela vai mudando, isso é ok, né? Por exemplo, um tempo atrás tinha coisa que era considerado saudável, como por exemplo, o consumo, sei lá, de tal coisa, sei lá, por exemplo, sobre o ovo, que dá uma controvérsia Sim, bem grande, né? sim. Hoje tem estudos que já apontam que o consumo dele já não faz tão bem. Mas tem gente que não, gente, esses estudos hoje tá, não, por A mais B. Primeiro, Uhum, como que você vai saber se faz bem ou não? Primeiramente, a gente remete lá, né? É, primeiro, assim, sempre fazer exame todo ano. Esse é o primeiro ponto. Independente se você é vegano ou não, para você ver seus níveis, né, de vitamina no corpo. Aí você começa, uhum. beleza. Da onde que vem a maior parte dos nutrientes? Essa é a pergunta. Ah, vem mais Sim, do reino animal ou vegetal? Começa por aí. Do vegetal. Então, assim, hoje você consegue, certo? Todos pensam nesse termo nutricional. Ah, Luana, mas mesmo assim, vamos supor, eu tô vegana, vegetariana há tanto tempo e, cara, eu fiz exame e não tá bom. Tá, eu não sou especialista, tá, gente? Mas dentro do que eu estudei, eu vou estar falando qualquer coisa, sempre certifique como uma pessoa que realmente ela é especialista, ela estudou para isso. Mas tem a ver com o seu metabolismo, o modo que seu corpo absorve esses nutrientes. Não quer dizer que por você ser vegano você é mais saudável, não necessariamente. Não quer dizer que porque você come certo. carne você é mais saudável também. Porque isso vai depender do seu metabolismo, se ele é mais rápido, se ele é mais lento,
de como que seu corpo está absorvendo esses nutrientes, certo? Então, Sim, assim, antes de você, sim. por exemplo, vamos supor, ah, Luana, eu quero virar vegetariano hoje. Primeira coisa, faz esses exames, certo? De todos os nutrientes. Eu te digo Uhum. assim, por tudo que eu já estudei, e já são 10 anos sem carne. Então, eu te falo assim, que é, pra mim tá ok, nunca faltou nenhum nutriente, assim, de um modo geral. Pelo contrário, minha Uhum. saúde está bem Ah, você melhor. faz periodicamente esses exames que você Eu está faço. recomendando, então. Sim, E aham. nunca aconteceu de descobrir algum nutriente que está em falta, alguma coisa assim? Não, Uhum. não mesmo. Tipo, a única preocupação é a B12, A né? vitamina Que B12. Então, diz isso, que a que vitamina ele B12 é. só encontra na carne, né? Pelo menos é o que eu já vi por aí. Não necessariamente. Sim e não. Digamos assim, depende do modo que você faz essa pergunta. E por quê? Porque assim, a Hum, B12, ela é produzida por micro-organismos. Mas o modo de absorção dela está em carne e seus derivados. Não é que a carne tenha B12 naturalmente, não. Certo? Ela tem, enfim, tem todo o como que ela faz, né? De modo resumido, aí você vai absorver ela. Mas por você comer carne, não quer dizer que você vai absorver a B12. Eu amo a B12, tá? Porque assim, desde que eu virei vegana, eu descobri que ela existe. Então eu estudei muito sobre ela pra mim entender, né, como que meu corpo absorve ou não. certo. E ela é muito complexa. Tipo, ela é uma vitamina, digamos assim, muito chatinha, entendeu? Porque depende muito do seu corpo, literalmente, do seu metabolismo. Não quer Aham. dizer que você come carne que você vai ter ela. Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que comem carne e têm deficiência em B12. Tem Uhum. muito vegano que não tem deficiência, mas tem vegano que tem. Por quê? Depende do seu corpo. Mas como que eu Entendi. suplemento isso? Eu tenho suplemento sintético que seu corpo absorve. Beleza, eu Esse suplemento suplemento o sintético de sintético. B12 é tipo uma vitamina, um comprimido, uma cápsula que você Uhum. ingere e ele não é retirado de carne. Não, ele é produzido em Entendi. laboratório, né? Olha Então, só. e seu corpo absorve, certo? E ok, né? Porque tem muitas pessoas. Eu tenho eu tenho uma amiga, né? Que ela foi minha orientadora de ser, hoje ela é muito, muito minha amiga. E orientadora de TCC, perdão. E ela come carne normal, assim, mas ela tem deficiência em B12. É Ela tem que ser, mesmo? ela suplementa direto, Uhum. certo? Então, ok. E tem vegano que tem sim. Pensa assim, sempre depende do seu corpo, seu Sim, estilo de entendi. vida. Porque você tem que pensar sempre como. Opa, eu já pego aquele a gente tem costume de anotar, perdão. Foi no É. automático. Eu, É, então, quando eu pensei em virar aham, vegetariano, eu cheguei a ler alguma coisa sobre a vitamina B12. Eu vi lá que a B12 fica no seu organismo, ela é reciclada em até, pode durar até 7 anos, pelo fígado, não sei. O seu organismo usa a B12, ela volta para o fígado recicla ela e ela circula de novo no seu organismo. Então você pode ficar muito tempo uhum. sem comer carne e ainda com a vitamina B12, mas que em algum momento você precisaria ter essa suplementação. Foi o que eu vi. É, perfeito. Você tem que suplementar, porque, cara, primeiramente, seu corpo não cria ela. O corpo do Sim. animal também não cria ela. Então, O o corpo jeito do de fazer animal isso é não fazer cria também. vitamina B12? Que Não. loucura, gente. Então É, como é que para a vitamina B12 lá no corpo do animal, né? Ele come em algum mica- lugar, é, então, tem a que a ver. gente não Eu não vou come. saber explicar bem certo, mas tem a Uhum, ver que forma dentro do sistema dele, sabe? certo. Que por micro-organismos. Então, tipo, Ah, entendi, entendeu? entendi. Tipo a nossa flora intestinal que produz algumas coisas que são importantes pra gente, ele deve ter alguma coisa Uhum. nesse sentido aí também. Isso, perfeito. Por exemplo, tem a soja, por exemplo, ela tem B12, só que a Uau. gente não consegue, o modo que tá, pela reação química que tem lá, a gente não consegue absorver. Ou se Ah, absorve, tá. engana. Por estudos, Entendi. claro, gente, ainda precisa, minha opinião agora, ter estudo Hum. mais aprofundado para entender como que o nosso corpo absorve ela. Eu acho que é meio fraco de estudo. Eu te falo assim porque eu já procurei muito artigo Ah, científico, que eu preciso, legal assim, você de falar isso, porque eu evidências. senti isso quando eu pesquisei, eu senti que Uhum. tinha pouca coisa realmente confiável assim na internet, sabe? Científica. A gente É, encontra muita coisa, muito de opinião, mas muito um artigo achismo. científico é Ah, difícil eu encontrar, acho. né? Não, eu tenho Tem que. poucas pessoas Cara, ainda que pesquisam isso, né? eu tenho que ter evidência. Então, tipo, dentro de todas. E até porque, assim, pelo que eu pesquisei também, e cada consulta que eu passei em vários médicos também, eu não culpo por isso, porque eu não fui especialista também, né? Uhum, Eles não têm tanto conhecimento também, questão da B12, né? Do que sim. se é deficiente ou não Uhum, dela.
Então, talvez ir num nutrólogo, né? Que ele é especialista. Sim. Aí sim, nessa parte de nutrientes e tal, ele vai saber melhor analisar, por exemplo, um exame, né? Então, eu sempre Uhum. recomendo assim, primeiramente, você... Olha que legal, isso que é o mundo veganismo, gente. Porque você se autoconhece. Eu me conheci como pessoa. Porque você começa a ver como que seu corpo reage. Você começa a ver essa questão do nível energético em si, de uma maneira geral. Entendi. Você sentiu diferença? Você consegue descrever as diferenças que você sentiu em você depois que você se tornou vegana ou vegetariana? Como é que você se tornou vegana de uma vez ou você se tornou vegetariana e depois vegana? Como é que foi o seu processo? Aham. Então, meu processo foi assim. Primeiro foi vegetariana. Primeiro, assim, Nossa, gente, 10 anos atrás, meu Deus. Né? Eu senti que eu tinha que parar de comer carne. Esse é o primeiro, Certo, não sei, alguma coisa dentro de mim. Eu nem sabia o que era o vegetarianismo, ainda não conhecia esse conceito ainda, sendo bem sincera, tá? Não certo. sei, por uma questão espiritual, tipo, eu tenho muita fé em Deus, assim, tá? Hum, Aí, não sei, isso me tocou de algum jeito. Aí eu parei, né, um tempo de comer carne. Aí, sei lá, eu fiquei uns 3 meses sem. Aí eu voltei a comer pra ver como é que eu me sentia, pra mim sentir essa diferença, tá? Aí, não sei, eu comi aquilo já não me fazia tão bem, sabe? Pensando primeiramente de um nível energético em si, tá? Era Aí uma depois, sensação de desconforto, uma sensação de mal-estar. de mal-estar, eu não sei, alguma coisa assim, eu tenho que mudar em mim, né? Entendi. Porque, enfim, gente, né, nesse sentido. Aí, ok, aí eu parei de novo, aí eu voltei ainda pra entender se era mesmo isso que eu queria, né? Aí eu falei, sim. Aí eu comecei, beleza, a ter toda uma fase de transição. Eu não parei de vez de comer carne. Primeiro, assim, eu tirei toda a parte de carne vermelha, que é algo que também eu não era tão, tipo assim, chegada, certo? Aí eu fui tirar a parte de peixe, de camarão e tal, parte de frutos do mar. Mas olha que curioso, o meu pai foi pescador, hoje ele é aposentado, então minha família vive da pesca. Então quando eu Hum. falei isso pra família, foi um choque, né? Porque minha família vive da pesca, tá? Sim. Mas assim, mas pra mim não, eu tinha que cortar, eu cortei. O que me ajudou, assim, nesse começo foi ter mudado de cidade, porque aí eu fui fazer faculdade. Aí, ok, aí ficou nesse meio termo. Aí eu comecei a ouvir falar de veganismo na mesma época que eu comecei a aprender Esperanto, entender. Certo. Na época, gente, eu falava assim que eu nunca ia virar vegana, que vergonha, eu Hum. falava, porque eu era muito fã de queijo, não sei o quê. Ai, gente, na minha cabeça na época, não, eu vou ser sincera, peixe não sentia dor, hoje eu entendo o que sente. Então, como eu via, pra mim, porque eu penso assim, quando você vê uma tortura, certo? Pra você vir algo normal. Você pega esse padrão, certo, de comportamento, você acha normal. Então, como eu sempre via aquilo, então pra mim, ok. Pra mim isso era normal. Pra mim não sentia dor, porque eu não via ele sentir dor. É nesse sentido, Sim. entende? É, Quando a gente, hoje em dia, a gente não caça, a gente não pesca, a gente compra no mercado, já abatido, descaracterizado, né? Quer dizer, o peixe você pode até comprar inteiro, mas a carne, a aham, vaca você não compra inteiro, o porco você não compra inteiro, né? E mesmo o é, peixe, você só compra inteiro se você quiser. Na verdade, você pode comprar é, só o filé, então você não. É isso, descaracteriza. É quase como se você sim. estivesse comprando berinjela. Você não sente tanta diferença. Aí depois não, eu comecei a observar, tipo, meu amigo ainda ficava muito bravo na época comigo. Ele falou, mano, é claro que peixe sente. Mas pra mim, como era tão normal, era tão, tipo assim, o como que eu fui criada em meu dia a dia, eu falei, não, não, amiga, tipo, não. Aí depois, não, realmente sim. Aí veio, tipo, aquele momento clique, aí eu virei vegana, tipo, né? Aí o que que eu aprendi com isso, né? Nessa transição do vegetarianismo até o veganismo? Que eu acredito muito assim que tudo que você come, você absorve essa energia. Então, assim, se você come algo que vem do sofrimento, você carrega isso pra você. E partindo do princípio que o seu corpo é seu templo, então você tem que se cuidar. Então, se eu me Uhum, cuido, uma escolha minha, o que que eu vou escolher trazer pra dentro de mim? uhum. Coisas que têm boa energia. E não que venham de um sofrimento, como é o sofrimento animal, entende? Então, assim, tudo que dentro do meu estilo. Então, eu achei interessante você falar do sofrimento animal, Aham, porque eu tenho um amigo que ele não era vegetariano, mas ele se preocupava com o sofrimento animal. O que, que ele fazia? Ele comia uhum, pouquíssima carne, mas ele comia frango caipira, porque ele dizia que o frango uhum, caipira era criado solto, então ele era criado feliz. Enfim, essa era a ideia dele. uhum. Existe. Esse seria um vegetariano.
Tem um nome pra isso? Vegetariano meia boca? Eu não sei qual que é o semi-vegetariano, isso? Eu não sei se tem nome pra Olha, isso. seria talvez uma pessoa em transição para o vegetarianismo, mas eu não conheço nenhum Certo, termo, sendo certo, sincera. E eu não certo. consideraria um semi-vegetariano, não. Ou você é por Aham, inteiro, ou não é. entendi. Certo, uma visão minha. E eu respeito Ele não se considerava Aham, vegetariano, mas é isso, ele se preocupava com o sofrimento animal. Então, então para ele, o ovo dele era caipira, a galinha dele era caipira, e ele não comia carne de boi, até onde eu sei. É isso, né? é, É porque é eu isso, entendo ele. porque Aham, realmente eu já visitei como é que é o nome, gente? Onde é criado os frangos, né? E onde eles aham. são depenados e cortados, e eu fiquei bem traumatizado quando eu fiz isso. Fiquei vários meses sem comer frango depois dessa visita que eu fiz a uma Uhum. fábrica de frango lá do Mato Grosso. E é É, bem sofrido mesmo. Eles são criados muito não, confinados, assim, né? Então, quando você compara com a galinha caipira, realmente, a galinha caipira é super feliz, entendeu? Não tem muito sofrimento se você é, faz essa tá. Vamos comparação. fazer assim, eu vou, pra refletir, vamos supor assim que eu vou criar pessoas felizes, mas presas a vida inteira. E o caminho dela é a morte. É. Tipo, você entende? Porque, tipo assim, não só pensar na questão, o sofrimento é um viés, e o outro é parte da exploração em si animal. Eu vou estar explorando uma vida, eu vou estar tirando ela, sabe? Então, vai ter um momento que eu vou interromper a felicidade desse animal para matar ele, Escuta, entende? agora Sendo que eu não preciso, você falou de né? exploração animal, então os veganos eles são contra também usar cavalo para puxar carroça? Chega nesse Sim, ponto? É mesmo? sim. Qualquer Entendi. expressão animal, porque é muito além da alimentação, sabe? É, tudo que Tá. tem exploração. Pensa assim, mel de abelha Cachorro pra. consome? Nossa, Não. eu tô com umas ideias aqui agora, porque esse tema Aham. realmente é. Eu acho que Não, ele é nunca tive muito a oportunidade amplo. de conversar bem assim Aham. sobre isso, né? Você pega sei lá, eu sou pastor de ovelhas, eu uso um cachorro para pastorar as ovelhas. Também é exploração animal. E o cachorro, geralmente, ele se diverte Aham. bastante fazendo isso, sabe? Pastoreando as ovelhas. Se você não souber responder, fica tranquila, não é obrigado a saber, não, mas. Você Não. percebe? Eu já vi Aham. cachorro pastoreando ovelha. Ele parece achar super divertido. É, eu entendo, assim, mas ao meu ver, tá explorando ele, Tá. certo? Está usando ele por um fim comercial. Depois a pessoa ou vai se alimentar daquelas ovelhas, ou entende, todo pensando além, assim, Não, né? das ovelhas, pra mim, eu acho que ficou mais ou menos claro. Né? As ovelhas Aham. que estão Não, sendo é que pastoreadas. pensando. A minha Então dúvida era você mais em relação ao usando. cachorro que tá pastoreando mesmo. Porque assim, pensa assim, mas isso é uma opinião minha, talvez grupos veganos podem divergir. Mas minha Certo. opinião, certo? É que Entendi. também não sou, nossa, sei tudo sobre veganismo. Não, eu cada dia aprendo uma coisa nova. Mas assim, pra Certo. mim tá explorando, porque você está Tá usando um bom. animal pra depois ajudar Agora, indiretamente a tirar a vida de outro, né? cachorro como animal doméstico, tranquilo, não é exploração. Pro carinho, pra fazer, pra Não. cuidar dele, né, e tudo mais, um gato doméstico, É, isso né? aqui porque entra como animal doméstico. Mas, assim, dentro do veganismo tem gente que é meio contra. É Então, mesmo? Ah, tem essa, interessante. até onde que eu estudei, tem divergência, sabe? Então, Entendi. Onde tem muitas pessoas, tem muitas opiniões, né? É um pouco isso isso mesmo, é né? Assim como no ok. Esperanto Aham. também, no Esperanto tem as divergências internas também, né? Isso é ok. Aí, o que que é legal agora, traçando é um ponto de vista entre veganismo e Esperanto. Sim, por favor. O que tem no O pessoal tá Esperanto que você acha que curioso. tem a ver com o veganismo, né? Olha, o que será, gente? Será que tem a ver? Pois é, eu realmente fico na dúvida. Eu achava que não tinha muito a ver. Mas na Uhum, conversa, na entrevista com a Tamires Queiroz, ela uhum, comentou que ela foi fazer uma pesquisa, né, lá na Associação Universal uhum, Esperantista, lá na Europa, e a pesquisa ela fez sobre um cara que eu realmente não lembro o nome do cara, mas que ele foi importante para o início do Esperanto e ele era vegano, né? Cara, um cara tão importante para a história do Esperanto e é vegano, né? Sei lá, deve ter alguma coisa a ver, então, né? Pode ser que não seja tão uhum. aleatório isso. Tenha uma É, convergência aí. sim, perfeito. Assim, eu vou dar uma opinião baseada no que eu entendo, no que eu acredito também. Se alguém tiver opinião divergente, não tem problema também. Primeiro, Claro. assim, vamos pensar no conceito, né? O Esperanto, né? Ele é um movimento, certo? Social, político também, sim, porque
lembrando, gente, que político, na essência da palavra, político nessa partidário, começa por aí, enfim, só para, né, refrescar termo, que visa o quê? Eu pensar no mundo melhor, eu pensar na paz mundial como? Utilizando uma língua que sirva como ponto de comunicação entre os povos, porque lá no começo, pelo menos, quando o Zamenhof criou a língua, né, que ele foi o criador, ele pensa assim, que, poxa, as pessoas não estão sabendo se comunicar, então eu vou criar uma língua justamente para facilitar a comunicação entre os povos. Esse é o primeiro ponto. Então, Certo. ele visa a questão do direito linguístico, né? Ou seja, eu vou ter a minha língua, você a sua, a gente vai usar o Esperanto para se comunicar, sem você perder o seu jeito de falar, sem você perder a sua cultura, e eu também a minha. E ok, a gente vai compartilhar e vai se comunicar por meio disso. Então, olha que legal, ele visa a questão do direito linguístico. Tem toda a questão da democracia linguística em si. Então, o Esperanto, ele é político também, certo? Porque tem todo essa visão, assim, né, de vamos transformar o mundo por meio da comunicação, fazer as pessoas se entenderem. Em paralelo, o veganismo. Agora, assim, Ele tá... eu acho legal, né, a questão da democracia e do direito Aham. linguístico, mas eu quero saber de você, assim, por que essa democracia, né, linguística, esse direito linguístico, não poderia ser conseguido com qualquer outra língua, com o inglês, por exemplo, que hoje é tão bem difundido, tem tanta gente que fala inglês espalhado pelo mundo, né, principalmente na Europa. Por que o inglês não poderia levar uma democracia linguística? Se todo mundo falar inglês, todo mundo vai se entender. Né? Suponhamos que toda a humanidade falasse inglês. Toda a humanidade iria se entender. Aham. Tá, é bem legal essa pergunta, ela é bem pertinente, né? Por que não inglês, Luana? Ai, poxa, muitas pessoas já falam. Primeiramente, ela não é a língua materna de todo mundo. E a partir do momento que você começa a aprender ela, você meio que perde um pouquinho a sua identidade quando você está se comunicando com as pessoas. E questão de justiça agora. É justo, por exemplo, alguém que nasce nos Estados Unidos, beleza, falou inglês a vida inteira. Eu que nasci no Brasil, por que eu tenho que aprender uma outra língua, certo? Que eu nunca vou falar perfeito, que eu sempre vou ser julgada por não atingir a perfeição, começa por aí, né? Então, assim, enquanto a pessoa lá está estudando, já sabe inglês, beleza, pode estar aprendendo às vezes outra língua que é mais interessante. Eu no Brasil, eu tenho que, além de estudar normal, eu tenho que aprender inglês também. Enquanto a pessoa lá, não, já está fazendo um curso diferente, técnico da área dela. Eu não, eu tenho que aprender uma língua que não é minha. E que tem uma cultura, então meio que te impõe. Tá, Entendeu? mas Porque aí eu vou ter assim, que começar a ouvir. mas pelo que você está me dizendo, eu poderia pensar o seguinte, cara, é difícil aprender inglês para mim, já que é difícil para mim, eu quero que seja difícil para todo mundo, então em vez de aprender inglês, vamos aprender Esperanto. Vai ser difícil, porque daí não é difícil só para mim, é difícil também para o americano, é difícil também para o inglês, porque daí eu compartilho a minha dificuldade com todo mundo. E aí, então, já que é para não ficar difícil para algumas pessoas, vamos fazer ficar difícil para todo mundo. É essa a ideia de solução? Não é essa a solução. Porque se a gente pensa assim, o porquê que foi criado, justamente por ser uma língua fácil que qualquer pessoa conseguisse aprender de modo fácil. O que eu quero dizer assim, não que todo mundo tem que ter a mesma dificuldade, não. Mas todo mundo tem que começar do zero junto, digamos assim. Porque aí eu aprendo, você aprende, certo? E a gente consegue ter essa comunicação sem que você... Não, Luana, aprenda a minha cultura. Né? Se impõe ela, fala do jeito que eu falo. Não, você mantém a sua identidade cultural. Isso que é bacana. Então, não quer dizer que eu... A questão não é uma vingança, né, cara? Eu tenho que... É difícil para mim aprender inglês, quero me vingar, que vocês que aprendam Esperanto. Então, porque na verdade vai ser fácil para eles. Assim como vai ser mais fácil pra gente aprender Esperanto do que inglês, né? Perfeito, porque como diz, né, que é uma frase linda, gente, que é uma língua que não é de ninguém, o Esperanto ao mesmo tempo é de todo mundo, a gente constrói ela junto, né? Então olha que lindo isso, gente, eu amo essa frase, assim, desde que eu escutei lá. Então é isso, então a gente... Repete a frase pra gente, pro pessoal entender bem, Luana. Qual que é a frase que você gosta? Olha, é uma língua que não é de ninguém e ao mesmo tempo ela é de todo mundo. Olha que lindo isso, né? Legal. Então a gente começa igual para aprender, isso que eu quero dizer. A gente né, tem essa questão de começar com a igualdade, né? Olha, isso é lindo, né? Isso Legal. é fraterno, tem todo esse viés por trás, certo? Legal, esse com viés certeza. ideológico. O que eu acho legal, assim, gente, no meio esperantista, por você, assim, querer aprender uma língua que tem todo esse viés ideológico, assim, de igualdade linguística em si, são pessoas que normalmente pensam em fazer a diferença no mundo, né? Aquela famosa frase do Gandhi, seja a diferença que você quer ser no mundo. Então, a partir do momento que você opta por estar aprendendo essa língua, estar contribuindo
no meio esperantista, seja utilizando ela no seu dia a dia, sendo você escutando música, sendo vocês estão aqui com a gente nesse momento, né, assistindo uma live, olha que legal, que está relacionando o tema veganismo junto com o Esperanto. Então, está fazendo uma diferença em si. Então, são pessoas assim que pensam realmente nas pessoas. Começa por aí. Né? Isso que me atrai muito, essa questão assim, que, cara, eu não vou competir com você, certo? A gente vai se ajudar e vai cooperar. A gente começa a mudar o termo. Então, isso que eu acho lindo, né? Que legal, que legal. Você sabe se tem muitos vegetarianos esperantistas? No meio do Esperanto tem, sei lá, tem algum dado de proporção? Tem o quê? Tem bastante. Eu não vou lembrar bem a quantidade, mas assim, eu conheço muito esperantista que ele é vegano. Né? E, por exemplo, quando eu participei do Yoko, que é, no caso, deixa eu tentar pensar em português Explica agora. Pra galera qual Yoko que você participou e o que é Yoko. Tá. Tá, é o Congresso Internacional da Juventude Esperantista. Eu acho que é mais ou menos assim português, ok. Eu participei quando ele foi lá em Wiesbaden, na Alemanha, e a maioria que participou do congresso era vegano ou vegetariano. E foi lá. Sério? A maioria? Mais da metade? Da galera que tava lá? Caramba. Que eu conversei, sim. Que eu fui conversando, perguntando, assim, né? Eu achei, assim, o máximo. E eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Foi lá que eu entendi mais o que era o veganismo. Porque lá teve uma palestra sobre veganismo. Porque eu tava muito nova ainda nessa coisa de ser vegana, sabe? Aí lá teve uma palestra em Esperanto sobre veganismo. Sobre veganismo. Aí eu participei, eu pensei, ai, gente, é que eu sou bobada, né? Eu pensei, que legal. Eu achei legal, assim, por exemplo, por ter muito vegano vegetariano dentro do congresso, gente, quem puder participar um dia vá, porque é muito enriquecedor, você conhece muita coisa, muita cultura, muitos temas diferentes de palestras, de cursos, enfim. E tinha, por exemplo, o café da manhã vegano separado, assim, e era a maioria, eu fiquei, meu Deus. Ai, que lindo. Eu nunca pensei em ir num evento. Como assim? Tinha mais gente? Tinha duas mesas separadas? O vegano e o carnívoro? Não, era junto, só que tinha opções veganas. Tinha muita opção vegana. Entendi. Só que identificado, bonitinho, sabe? Eu pensei. Entendi. Pro vegano poder saber o que ele tá comendo. Tipo, vinha a identificação. Isso aqui vai leite, isso aqui vai ovo, isso aqui não vai nem leite nem ovo. Isso, mais ou menos isso. Perfeito. Tinha esse cuidado, esse carinho. E eu comecei a aprofundar mais aí. Nossa, eu tô pensando aqui que deve ser muito difícil pro vegano quando ele vai num restaurante normal, né? Porque às vezes ele chega num restaurante e às vezes tem uma torta, ele não sabe se vai leite ou ovo. Não, torta eu acho que sempre vai leite e ovo, né? Mas enfim, às vezes tem alguns pratos que ele olha e ele fica na dúvida, né? Se vai leite ou ovo, né? Eu pergunto tudo, eu deixo as pessoas doidas, sendo bem sincera. Eu vou perguntando assim, o que tem nisso, o que não tem nisso. Se a pessoa tem dúvida, beleza, normalmente não, né? Mas normalmente eu levo meu kit de Deixa eu te perguntar, se a minha avó ela é paraibana, criada no Nordeste, Rio Grande do Norte, e ela fazia feijão com carne e bacon. Se ela fizer, agora não, porque ela já faleceu, mas se ela fizer e eu comer só o feijão, eu posso me considerar vegano ou não? O vegano não pode. Ele pode. Se ele comer só o feijão, tá bom ou não tá? Não? Não. Mas ele não comeu o bacon, ele separou o bacon e a carne do feijão, ele separou. Primeiramente, tem animal embutido, começa por aí. Segundo, tem a questão do sabor, dos nutrientes da carne. E é um prato que tem carne. Só tirar não adianta, entende? Porque já foi cozido no modo de preparo. Já vai ter todos os nutrientes da carne em si. E você vai estar contribuindo indiretamente com o sofrimento animal. Porque pensa assim, se fosse assim, o problema do vegano ia ser solucionado. Então eu sempre vou estar pegando o molho da carne, separando a carne moída do macarrão. Não sei, não tem sentido, entende? Sim. E não tem problema também, por exemplo, o vegano que gosta do sabor da carne, porque tem muitos pratos veganos que têm sabor bem parecido. Sim, pois é. Já vi hambúrguer vegano, por exemplo, né? Ou carne de soja, que talvez seja mais conhecido, né? Perfeito. Não tem problema, entende? Basta que... Mas isso também dá muita confusão em todo mundo vegano. Mas pra mim, assim, hoje, Ana, pra mim o mais importante é se você não tá explorando. Porque eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade por causa de sabor, mas sabor é tempero. Começa por aí, gente. Qualquer comida mal temperada ou que não é bem feita, é ruim. Isso é ok, independente se é vegana ou não, né? A carne, se não for bem temperada, não fica boa também. Entende? Então é questão de tempero. Então, pra mim, ok, porque o que dá sabor é o tempero. Então, se for bem parecido com a carne,
Se você se sentir bem com isso e não for explorar animal, cara, continua assim, beleza, entende? Poxa, né? Não tá explorando, por que que eu vou te julgar? Começa por aí. E quem sou eu pra julgar alguém pela Sim, escolha? Não. Entende? sim. Então tem que ter esse respeito também, né? É, claro, eu também acho, né? Uhum. Até porque eu sou, eu como carne, então, Então, né? E tudo. aham. É. Porque a gente parte para aquele princípio que cada um tá dentro do seu ciclo de aprendizado, cada um tá dentro do seu ciclo de evolução, Uhum. certo? Ah, Hum. Luana, você quer dizer o quê? Que você é mais evoluída? Não. São questão de escolhas, não é isso também, né? Que você vai aprendendo, você vai evoluindo, porque isso é natural da vida. Porque pensa Uhum. assim, como que você era daqui, sei lá, 3 anos atrás, nem vou ir muito longe. Você era uma pessoa que pensava de um jeito. Hoje, como que você pensa? Pensa você daqui 3 anos. Nem precisa ser um tempo tão longo. Você se muda Aham. muito, né? É, você mesmo É, falou que quando você virou vegetariana, você não se imaginava sem consumir queijo, iogurte, né? não, Você tinha gente, ó, convicção de que você nunca ia virar vegana, que você ia ser só vegetariana é, mesmo. gente, mas sabe por quê? Porque, primeiramente, eu tinha ignorância, porque eu não tinha o conhecimento. Segundo, eu tinha preconceito por ser ignorante, eu sou sincera. Tanto é que, assim, meu amigo uma vez me falou, Luana, experimenta o tofu. Eu, queijo de soja, eu já fico com preconceito, não experimentei. Gente, mas eu mordi minha língua, porque eu amo tofu hoje. Eu sou a Legal. louca do tofu, entendeu? Né? E, Eu adoro tofu também, mas o queijo de leite normal uhum. eu também gosto. Aí entra, tipo assim, tem queijos vegetais que tem um sabor bem parecido. Então, você começa a conhecer Ah, um mundo bem diferente, né? uhum, E o que é legal, assim, do veganismo é que eu aprendi a cozinhar muito. Eu vi que o Quirino comentou agora. legal. Beijo, Quirino, amo você. Demais. Ele já experimentou um pouquinho da comidinha vegana, né? Aham. É, eu aprendi a cozinhar muito, a substituir. Por exemplo, hoje foi aniversário da minha mãe e eu fiz um bolo todo Hum, vegano pra ela. Ah, e ficou muito delicioso, legal. sabe? Um Aham. bolo vegano. Você fez sem De leite pêssego. e sem ovo. Perfeito. E ficou muito bom, Entendi, gente, entendeu? Aham, e ela, todo entendi. mundo amou em casa, entende? Você usa leite de soja? Eu usei leite de coco como Leite de base. coco. Legal, é um vegetal, Aham, tá? Legal. aham. E ficou Legal. muito bom, Aham, né? Então, assim, aí acredito. eu te falo, o que é legal agora, qual que é a semelhança, então, né? Veganismo e Isso, esperança, é isso. Vamos. né? É. Tipo, pensando agora que a gente fez toda uma explanação acerca do Esperanto, então, voltando agora para a parte do veganismo. Primeiro, o veganismo, ele também é um movimento político, ideológico, sim, porque a gente luta por uma causa, a gente luta por uma ideologia, certo? A qual a gente acredita ser correta, e Sim. ele visa bem os direitos animais, enquanto o Esperanto é direito linguístico. Começa por aí. O Sim. veganismo, Sim. ele Ambos são visa movimentos por luta de direitos. isso, Uhum. certo? A única diferença é o foco, né? É. Um é E direito humano, o outro é direito dos animais. ó, a gente une os dois, olha que lindo, né? É. Lutando pelas pessoas e pelos animais. É. Começa por aí, a gente conta o vegano. Eu falo por mim hoje. A gente luta também por um mundo melhor, assim como o Hum. pessoal que mais ativista assim na parte do Esperanto luta também. A gente quer construir um mundo, né, ao qual as pessoas se sintam bem nele, se sintam parte, esse pertencer todo. E Entendi, olha que tá. legal. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me Aham, dizendo assim, que no Esperanto, a gente, né, quer dizer, quem aprende Esperanto e aham, se engaja no Esperanto, quer dizer, não aprendeu Esperanto só para falar, a aham, pessoa quer que o Esperanto se torne realmente um instrumento para que as pessoas de diferentes uhum, partes do mundo conversem entre si, se conheçam, criem empatia, e assim a gente possa uhum, ser um mundo mais pacífico, né? Quando você tem uhum, empatia, você se importa com o outro. Então é para além de uma língua, né? Você está preocupado realmente com o mundo. O, o, uhum. o veganismo é mais ou menos isso também. Você não está preocupado só com os animais, você está preocupado com um mundo E melhor. Você está construiu. preocupado com pessoas. Na verdade, com as pessoas É, também, né? sim, por mais assim que o foco do veganismo seja o bem-estar animal, mas se a gente amplia, olha que legal, a gente fala assim que o Esperanto visa a paz mundial. A gente, enquanto vegano, a gente fala que a paz começa no prato. Olha que lindo, a gente está unindo os dois A paz conceitos, começa no prato. Legal. não Fenomenal. é? Então, Fenomenal. a gente faz uma intersecção, né, entre as duas ideologias, a gente tem isso, né? A gente começa lá, né? E eu diria ainda mais, pela paz começar
no prato, a paz começa dentro da gente também, certo? Se eu quero paz, então eu adoto com ideologias que me proporcionem isso, né? Aham. Então, eu acho lindo, gente, entende? Unir os dois juntos, assim, eu não sei hoje, né? O que seria da Uhum. minha vida sem esperança, sem o veganismo, não sei, porque isso construiu o eu, Luana, né? E tem essas semelhanças. E o que é legal do Esperanto, gente? Eu tenho que falar. Olha só, mais uma coisa bacana. Eu posso divulgar o veganismo por meio do Esperanto para o mundo inteiro. Olha que lindo, a gente une tudo que a gente precisa, Sim, é legal, legal. É, né? você ficou sabendo, conheceu melhor o veganismo pelo Esperanto, Aham. né? Sim, aham, entende? Olha só, gente, então se não fosse o Esperanto, eu não ia ter talvez essa profundidade toda do que é o veganismo, entende? Aham. E para mim, nossa, eu sou muito grata, né? Aquele sentimento assim de gratidão forte. Então eu uno as duas coisas, Que certo? legal, Eu que vou legal. conhecer, por exemplo, veganos do mundo inteiro, eu vou trocar ideais e vou fortalecer mais a luta. É uma ideia, assim, né? Eu Uhum. quero conhecer como é que é a dificuldade, por exemplo, lá. Porque você pode começar coisa básica como receita. Eu posso trocar ideia de receitas com as pessoas do mundo inteiro, né? Então, tipo, é que eu amo culinária, então é um dos meus hobbies, assim, né? Tá aprendendo. E olha que lindo isso. Então a gente usa o Esperanto como instrumento para fortalecer lutas. Então a gente tá com, por mais que tenha um foco diferente, mas o objetivo lá, que é ter um mundo melhor, um mundo mais pacífico, Uhum. ele é o mesmo, né? Só muda que os caminhos, eles têm diferença, sim, né? Tem Sim, focos é. distintos, mas eles têm pontos de convergência também. E é nesse ponto que a gente une. É que nem as outras lutas, seja do feminismo, seja dos outros movimentos em si de minorias, né? Seja o Hum. movimento da juventude negra, por exemplo. Por que não também utilizar o Esperanto? Por que não se fortalecer também junto com o veganismo? Né? Uhum. Isso já é um tema para outra conversa, né? Ver É, como... você... são temas e né? temas, realmente. Chama seja, né? Ver o que tem a ver também o feminismo com o veganismo, que tem muito a ver também. E assim vai indo, entende? Só sobre Aham. o movimento negro, enfim, eu não tenho propriedade para falar, né, dele, mas Hum. só estou citando assim como um exemplo, tá? Não que eu tenha propriedade para falar, Sim, não. aí o Esperanto, Né? como instrumento de debater esses assuntos de modo mais internacional, sem Uhum. desrespeitar, né, sem desrespeitar as pessoas, sem desrespeitar os estrangeiros, sem desrespeitar pessoas que não falam uma ou outra língua, né? E olha só que legal que você está falando, de respeito, empatia, eu me colocar no lugar do outro, certo? Eu ser mais humano, né? Isso é ser humano, gente. E nesse momento de pandemia, o lado positivo, assim, a gente viu que as pessoas ainda sabem ser humana, né? Sim. Isso é bonito, assim, quando as pessoas se unem em prol de algo maior do que o seu ego. Então, são escolhas. Quando você escolhe ser vegano, você adota sair fora de um padrão, que a sociedade impõe, e você começa a se autoconhecer, certo? E Uhum. o Esperanto é a mesma coisa, você sai fora e permite você conhecer o mundo, né? Então, assim, por isso que para mim os dois foram tão cruciais, tão importantes. Porque eu Uhum. digo assim, Luana, por que o veganismo você se conheceu, autoconhecimento? Porque isso começou a vir outros temas em mente, por exemplo, a questão do controle emocional. Por meio do veganismo, hoje... Ai, que fofinho! Dá um oi aqui, meu filho. Fala, saluta. Oi, saluton! Ai, que Fala, lindinho! salaton. Salaton! Que fofo! Gente, salaton, pra quem não sabe, né? Eu ouvi essa história, não sei se é verdade, Luana, que os veganos Uhum. esperantistas, eles gostam de fazer essa brincadeira de, em vez de falar saluton, usam salaton, que significa salada, tá, gente? Salaton, É em bem, esperanto é é bem salada. isso. É bem isso. A gente tem essas piadas internas. Né? Salatam pra todos. E é legal, gente. Nossa, E gente, tem, você que ainda não aprendeu. Aprende tem o esperando. meu bichinho aqui também, pronto. Olha, Olha ai, que ele, fofinho. ele é meio tímido, não quer se expor a É. figura, né? Olha, tá bom, não quer, não precisa. Tá bom? Isso. Opa, voltou aqui. Que fofura os dois. O nosso tempo já está quase acabando, Luana. Deixa eu ver, acho que a gente deve ter mais 1 ou 2 minutos só.
Aham, Não sei, tem mais alguma coisa que você quer falar, que você acha que seja... Eu acho que tem muitos assuntos que a gente poderia ainda aham. conversar, mas que né, tá acabando o tempo. A gente conversou aqui sobre um monte de coisa, a gente nem conversou, por exemplo, você é secretária de documentos da BEIO, da Organização Brasileira É, de Jovens sim, Esperantistas, você foi secretária na gestão anterior também, no mandato anterior. também. Você conversou bastante em Esperanto lá na Alemanha, onde você ficou muito tempo falando em Esperanto. Gente, eu Aham. preciso... Agradeço muito a sua participação, nosso tempo está acabando. Gratidão mesmo, Luana. Ah, imagina, eu que agradeço. E assim, gente, só para quem não sabe o que que é a BEIO, tá? A BEIO é a Organização da Juventude Esperantista aqui no Brasil, tá? Quem quiser conhecer, por favor,